Olá, olá, olá! Olá, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito, muito bem. Noara Poser aqui para falar sobre esse tema que é muito importante, que é contratação de vendedor. Eu tenho recebido muitas, mas assim, ó, muitas mensagens de gente falando: Noara, você tem um vendedor para me indicar? Noara, tô precisando de trabalho, eu trabalho com vendas, precisando de gerente comercial, precisando de um monte de gente, só que a gente precisa pensar em algumas coisas antes, tá? Desculpem a minha voz, eu tô me recuperando aqui de uma gripe, Covid também, então, né, tá puxado aqui pra mim, mas tudo bem, vamos lá, retomando. A semana passada inteira eu não apareci por aqui, então hoje vamos falar sobre esse tema que é super importante, tá? E por quê, gente? Porque contratar vendedor não é necessariamente algo que vai resolver sua vida. Se você contratar errado, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro e vai gastar uma energia que talvez depois você fique assim, putz, que saco, vou ter que começar tudo de novo. Então, gente, é preciso que vocês se preocupem com alguns pontos fundamentais nessa contratação. Olha, eu de fato não fiz a conta de quantos vendedores eu já contratei na minha jornada, mas são mais de 15 anos aí recrutando, treinando, trazendo vendedores cada vez melhores, mais estruturados, com mais qualificação para as empresas e para a minha também, né? Então, muitas coisas a gente aprende no meio do caminho. E eu queria começar essa nossa conversa contando uma história que aconteceu comigo em uma das empresas que eu fui líder comercial diretamente, tá? Hoje eu atuo na liderança comercial de diversas empresas, mais como mentora e conselheira. Não atuo diretamente, mais como líder ali direta do time comercial, a não ser da minha própria empresa, onde eu tenho meus liderados, meus vendedores. E aí, turma, uma das coisas que aconteceu em uma dessas empresas foi o seguinte: eu trabalhava com 7 vendedores, tá? Todos vendedores internos, vendedores que ficavam na empresa e faziam todas as abordagens comerciais através da internet e telefone, tá? Então, esporadicamente aconteciam eventos presenciais, mas em geral a força de vendas mesmo ela acontecia dentro de casa no formato inside sales e eu tinha 7 vendedores. E aí a gente começou a estruturar de fato a meta, a gente começou a identificar quais eram as necessidades da empresa, o quanto precisava crescer. E nesse momento, nessa reunião de líderes, a gente identificou que ali no próximo ano a gente precisaria vender quase 4 vezes mais o que a gente vendia até então. E aí, quando a gente pensa assim de uma forma muito superficial, se faz o seguinte: bom, se eu tenho 7 vendedores e eles conseguem X, se eu preciso aumentar 4 vezes o meu resultado, né, nas minhas vendas, teoricamente, eu preciso de 4 vezes mais vendedores, tá? Foi mais ou menos essa a lógica, não foi a conta que eu utilizei, mas a lógica foi essa. Eu falei, bom, para crescer eu vou contratar mais um time aí de vendas legal, vou contratar mais um tantão de gente e o resultado vai ser positivo, né? Lógico, é claro que não. Por quê? Porque as coisas não funcionam dessa forma, né? O vendedor, ele tem o tempo de rampagem dele. Em geral, vai até 3 meses para um vendedor que acabou de entrar na empresa conseguir o mesmo resultado dos vendedores que já estão na empresa. Então, tem o processo de rampagem, tem o processo de, quando você contrata muito rápido, quando você precisa de gente assim muito rápido para assumir uma cadeira para ontem, você diminui a qualidade. A sua qualidade ela cai assim muito e você acaba ficando meio presa a, meu Deus, eu preciso colocar alguém, talvez essa pessoa não seja exatamente aquilo que eu preciso, mas por enquanto eu vou contratar assim mesmo, porque ela vai assumir uma cadeira aqui que é importante, enfim. A gente começa a se enganar, a gente começa a criar desculpas para contratar essas pessoas para colocar no nosso time. E aí, turma, olha o que aconteceu. Eu tinha 7 vendedores, precisava quase que quadruplicar o número de vendas e contratei 10 novos vendedores. Eu tinha 7 e contratei mais 10.
O que aconteceu, gente, nesse meio tempo? Legal, eu elaborei todo um programa de treinamento, foi muito bacana. Esse processo de rampagem aí de 3 meses, eu precisava que vendedores tivessem ali uma performance alta logo no primeiro mês. E como que você coloca 10 pessoas dentro da equipe para que em um mês todos comecem a performar? Me explica? Então, né? Completamente maluca. E aí, coloquei essas pessoas, começaram a trabalhar, começaram a performar, começaram a trazer um ou outro resultado. O time mais antigo segurou nas costas o resultado, porque eu estava completamente ocupada nesse recrutamento, nessa seleção, nesse treinamento dessas pessoas, estava enlouquecida. E eis que, menos de 3 meses depois disso, acho que foi 2 meses, mais ou menos 2 meses, eu cheguei na seguinte conclusão. Sabe o que adiantou ter colocado mais 10 pessoas dentro daquele time sem fazer o planejamento adequado, sem pensar em todas as variáveis que poderiam surgir no caminho, sem criar um modelo de contratação pré-determinado, sem chamar uma empresa para fazer essa contratação, sem a previsibilidade necessária para esse tipo de manobra em uma empresa. Obviamente foi muito cedo isso que aconteceu. O resultado foi, eu tinha 7, depois eu tive 17 vendedores e o resultado foi praticamente o mesmo resultado de vendas que eu tinha com 7 vendedores. Ou seja, de 17 vendedores, eu tive praticamente o mesmo resultado de quando eu tinha 7 vendedores. E aí o que acontece? Aí a gente quer se matar, arranca os cabelos, começa a pensar, onde foi que eu errei? Meu Deus, socorro! Oh my God, e agora? O que eu vou fazer? Gente, onde você errou? Errou em tudo isso que eu falei, do planejamento à execução. Errou em achar que o caminho mais fácil, que era trazer mais pessoas para a equipe, a empresa estava com dinheiro, podia fazer essas contratações, assim, tiro no pé. Por quê? Porque o resultado em si, que era o esperado, ele não aconteceu nesse período de 2 meses aí, que a gente estava ali, ó, na loucura, tentando alavancar vendas, trazer gente nova, treinar. Então, assim, que jovem que eu fui. Eu fui muito jovem, não pensei na estratégia de uma forma coerente. E aí é onde a gente começa a analisar quais são os pontos bons em relação a isso. Os pontos bons foram, eu descobri novos talentos nessas contratações, eu acabei fazendo a mudança, eu demiti na época 2 vendedores que tinham uma performance média-baixa, e eu contratei 2 outros vendedores dessa leva aí de outros 10 que já demonstraram não a performance maravilhosa como os outros, mas que mostraram uma grande capacidade de aprender rápido, vontade e se conectaram muito com a cultura da empresa. Bingo! Então, valeu! No final, assim, valeu a pena. Por quê? Eu trouxe 2 talentos, eu tirei 2 talentos ali que não se encaixavam mais ou não performavam de acordo com o esperado dentro daquele time. Descobri uma nova forma de não fazer as coisas, né? Vocês sabem que eu adoro compartilhar aqui cases de insucesso, porque eles fazem parte do nosso crescimento e desenvolvimento profissional. E também pensei em um outro aspecto. Comecei a identificar, bom, se o caminho não é contratar mais esse tantão de gente aí para conseguir vender mais, qual é o caminho então? E aí é onde a gente se apega às origens, né? Back to the basics, que é o seguinte, é você olhar para os seus processos e entender o que eu estou acertando, o que eu estou errando, quais processos podem ser otimizados e quais novas tecnologias eu posso abarcar para minha equipe, eu posso trazer, incorporar para o meu dia a dia para que a minha performance aumente. E aí, de forma prática, algumas mudanças que a gente fez. Formulário de pré-qualificação no site e em todas as landing pages. Colocamos time de SDR, as pessoas para fazer toda aquela primeira etapa de qualificação. A gente começou esse processo para não necessariamente ter um vendedor fechador ali, fazendo todo o caminho com aquele potencial cliente. Eram vendas consultivas, então demandava sim
conversas mais aprofundadas e um mergulho na necessidade e no negócio desses clientes. Dentro dos processos de reunião, automação, a gente conseguiu colocar tudo isso dentro de sistemas integrados, onde facilitava muito a vida do vendedor. É claro, né, gente, que não foram só rosas no meio do caminho, né? Houveram muitos desafios, mas o principal, o time estava muito afim de alavancar resultado. Então, quando você tem um time que está afim de fazer acontecer, fica muito mais fácil incorporar a tecnologia. Então, hoje, quando eu chego nas empresas, nas consultorias e nos treinamentos que eu faço, eu vejo empresas que ainda estão penando para implementar um CRM. Eu tô meio fanha ainda, né? Eu tô sentindo minha voz um pouco fanha, assim, desculpa aí, gente, mas faz parte, vocês estão entendendo a ideia, né? Eu vejo empresas ainda, assim, penando para implementar um CRM, um sistema de gestão comercial ali de relacionamento com o cliente. Então, assim, gente, não dá mais para escalar, para aumentar resultado sem tecnologia. Não é possível, não é possível mais isso, tá bom? Então, a gente precisa sim trazer tecnologia para otimizar o dia a dia. E muitos de vocês podem dizer, Noara, mas aí o meu vendedor ele vai ter que escrever no papel e depois passar para o sistema, não sei o que. Gente, quebra paradigma, para com isso. Se vai implementar CRM, implementa direito, faz o negócio acontecer. Senão vocês vão ficar arrumando desculpinha para sempre. Essa pulseira que tá fazendo barulho tá me irritando. Então, assim, para de empurrar com a barriga. Se vocês fizerem a mesma coisa que vocês fazem há 20 anos, vocês vão ter o mesmo resultado que vocês têm há 20 anos, positivo ou negativo. O que eu digo colocando tecnologia, você consegue um resultado muito melhor do que sem a tecnologia, tá? Não digo que você não tem resultado, mas se tem novas formas de fazer e hoje é muito barato implementar sistema dentro da organização, cara, ali, todo dia tocando tambor pro time inteiro usar CRM, gente, isso aí otimiza. Tô cansada de chegar em empresas e falar assim, beleza, vamos trabalhar com uma ação, separa aí pra mim quais foram os clientes que compraram nos últimos tantos meses que tinham esse tipo de desafio, que alcançaram esse tipo de resultado. As empresas fazem, o quê? Se tivesse o CRM, tava tudo lá em 2 cliques em botão, tá? Pronto, momento de desabafo, já passou. Mas isso é importante, tá? Tem uma pergunta aqui do Felipe. Eu acho que a produtividade do vendedor é tão importante quanto bater meta. Felipe, no geral, assim, por que eu quero um vendedor produtivo? Para que ele bata a meta. Porque se não for para ele bater a meta, eu não preciso ter meta. Entende? A produtividade, ela tá trabalhando ali junto com a meta. Tudo que aquele meu vendedor ele precisa produzir, precisa estar alinhado com o resultado que ele tem que trazer. Então, eu não consigo enxergar a produtividade de forma separada da meta que precisa ser atingida, tá? Então, considere isso, que tudo que eu melhoro no meu dia a dia, na minha rotina, em relação à minha produtividade, tem o foco de melhorar o meu resultado comercial, melhorar as minhas vendas, meu faturamento, o que quer que eu tenha definido ali como minha meta principal, tá? Mas para mim, vendedor bom é vendedor que busca a meta, que tratoriza a meta em alguns meses aí do ano, com certeza absoluta, tá? E quando se trata de contratação, gente, é muito importante que vocês considerem toda essa história aí que eu contei para vocês, mas também que vocês tenham absoluta certeza, assim, o que é a tua empresa, assim, para onde ela quer ir? Por que ela quer fazer essa contratação? E aí, quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que não é só vender. Tem gente que fala assim, Noara, ajuda a divulgar minha vaga aí, tô precisando de um vendedor. E quando eu falo assim, tá, qual é o perfil do vendedor, o que você precisa de fato? Aí a empresa vira e fala assim pra mim, não, preciso de algum vendedor aí que já tenha trabalhado com vendas, alguém que saiba vender. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, assim você nunca vai achar um vendedor bom, competente, alinhado com a sua cultura. Nunca, não vai acontecer, você fica à espera de um milagre. Porque não é assim que o mundo corporativo ele funciona. Você quer um vendedor, primeiro, por quê? Qual é o problema que esse vendedor ele vai resolver? Quais são as características da sua empresa? Quais são as funções, as tarefas e as responsabilidades desse vendedor? Muita gente pode dizer, a responsabilidade do vendedor é vender. Pois bem, eu vejo em um montão de empresas, tá, gente? E quando eu falo um montão, gente, é um montão mesmo, assim, ó. Já passaram pelas minhas mãos
tá assim, diretamente mais de 3.000 pessoas, seja 3.000 empresas. Seja eu atuando quando eu estava com time de vendas, onde eu era responsável por fazer vendas para essas empresas. Em uma dessas, a gente saiu de 800 empresas que estavam na base de clientes para 3.500. Olha isso. E eu atuando ali diretamente com o time de vendas. Então, eu já tive contato com mais de 3.000 empresas, assim, ó, fácil. E que eu me aprofundei, que eu estruturei, que eu entendi, que eu fui mais a fundo, 300 empresas, tá? Obviamente esses números são aproximados, mas foi uma conta meio por cima aqui que eu tava fazendo em relação a essa vivência. Mas em geral, vocês falam, eu preciso de um vendedor que venda. Aí vocês colocam o cara para atender recepção, aí vocês colocam o cara para fazer pós-venda, aí, entende? Eu postei esses dias, né? Mais de 60% do tempo de um vendedor é gasto com tarefas que não são de vendas. E muitas vezes a culpa pode estar no líder, tá? Que não está direcionando direito e não está cumprindo todos esses passos aqui que eu passei para vocês. Entender aquilo que você precisa, entender qual é a cultura da sua empresa, entender todas as atividades e responsabilidades desse vendedor e escrever. Gente, escrevam. Eu não sei porquê, mas tem um povo que tem uma dificuldade tremenda em escrever. Escreve onde? No ar, onde você quiser. Quando eu tô fazendo brainstorm, que eu tô pensando várias ideias, eu gosto de escrever no caderno. Eu sempre tenho alguns cadernos, ó, pra vocês não acharem aqui, ó. Cada caderno é de um tema diferente. Um caderno é de estudo, um caderno é de brainstorm e um caderno é de to-do, lista to-do do dia, sabe? Então, assim, considerem isso, escrevam onde quer que seja, mas vocês precisam definir isso antes de buscar, senão qualquer vendedor serve. E aí a gente chega naqueles erros que a gente comete várias e várias vezes quando contrata vendedor ali no sufoco, sabe? Então, criem isso, esse é o primeiro passo. Segundo passo, escrevam assim detalhadamente qual é o conhecimento necessário desse vendedor, qual é a habilidade necessária ou a habilidade que ele vai desenvolver com você para o desempenho do papel dele na sua empresa e quais são as atitudes esperadas. Gente, desde pessoas que trabalham comigo precisam recolher o papel que está no chão. Essa é a atitude que eu espero. A atitude que eu espero é que não chegue atrasado. Então, assim, uma vez que você escreveu, é praticamente escrito em pedra. E as pessoas que não cumprirem esses requisitos, elas não podem continuar na sua equipe. Você precisa ser absolutamente rígido com os processos e com os combinados. E suave no entendimento da rotina e do dia a dia e do tempo de crescimento das pessoas que estão com você. E quando eu falo precisa estar escrito em pedra, é o seguinte, os combinados, eles precisam ser seguidos à risca, escrito em pedra mesmo. Agora, Nora, nunca mais eu vou poder mudar um combinado? É claro que não. Só que esse combinado só pode ser mudado quando você conversar com a pessoa que você está combinando novamente. E aí você faz um novo combinado. Senão, o que eu vejo é um combinado feito agora, amanhã esqueci, depois esqueci de novo. Aí o pessoal do time, seja líder e liderado, seja entre o próprio time, não tem conversa, não tem conexão. Os combinados vão sendo deixados de lado e quando a gente vai olhar a performance do time, está cada vez pior. Então, assim, parou geral, vocês estão entendendo? Parou geral, combina direito, escreve na pedra. Beleza, defini. Conhecimento, habilidade e atitude, divulgação da minha vaga. Gente, juro, eu não compartilho vaga que vocês mandam assim pra mim. Nora, preciso de um vendedor, de tal hora a tal hora. E endereço? Não. Ou vocês me mandam uma vaga bonitinha, quem é a pessoa que vocês buscam, o que ela vai desempenhar, o que você espera dela, pelo menos aquele básico para a pessoa olhar e entender que tipo de vendedor ela precisa ser. Ou será que essa empresa ela se adequa àquilo que eu quero para minha rotina? Então, quem quiser compartilhar vagas para eu mandar aqui no meu perfil, compartilhar com as pessoas que eu conheço, mandem de forma completa, senão não adianta me mandar. Esse é um combinado, beleza? Que a gente faz nesse momento, senão fica tudo muito superficial, tá? Considere isso, divulgue nas redes sociais,
É legal até você fazer um programa dentro da sua própria empresa de indicação de talentos. Eu tenho certeza que alguém aí na sua empresa tem um amigo, tem um colega que é um excelente profissional. E se você incentivar, as pessoas começam a lembrar: eu tenho uma pessoa que é boa nisso, eu conheço alguém que é bom naquilo. E aí você vai criando uma rede, você pode até criar benefícios para quando os seus colaboradores, eles indicam outras pessoas que de fato forem contratadas para que eles recebam um bônus, um presente, alguma coisa legal, porque isso a gente incentiva bons talentos e dificilmente a gente indica quem não é bom, sabe? Isso é muito importante. Tem um dos meus treinamentos que eu até brinco, né? Eu falo para as pessoas escreverem quem são as 5 pessoas mais próximas que trabalham com ela ali, né, no dia a dia. E aí elas colocam as 5 pessoas mais próximas. E pode ser de qualquer cargo, desde que tenha uma rotina de trabalho ali e comunicação no dia a dia. E aí eu peço para colocarem notas para essas pessoas de 0 a 10. E quando eu falo isso, a gente começa a ver um monte de notinha lá, 8, 7. Isso significa que essas pessoas que trabalham ao seu redor, dificilmente vocês indicariam para outra pessoa. Só aquelas que você deu nota 9 ou 10, de fato vocês indicariam para algum cargo. Então é legal esse exercício também para a gente identificar quem de fato são essas pessoas que a gente indica ou que a gente gostaria de indicar. Então isso é muito legal quando a gente está em busca da contratação de um novo vendedor. Gente, rede social. Aproveitem a força das redes sociais. Compartilhem vagas completas, de fato estruturando aquilo que você precisa, para não vir um monte de gente desqualificada e você perder horas e horas e horas e horas e horas olhando aquele mar de currículo com gente que não tem nada a ver com o que você procura, sabe? E outra coisa, gente, anotem isso. O LinkedIn é uma rede mais que poderosa, tanto para vendas como para a busca de novos talentos. Parem de deixar o LinkedIn de lado, pessoal. Aproveitem, é uma rede que está aí gratuita nas mais diversas funcionalidades que vocês podem aproveitar. Tem a versão paga também, que é incrível. Então, aproveitem esse recurso. Nora, eu não sei usar o LinkedIn. Oh my God, o que eu vou fazer? Para. Ou você resolve o problema ou você dá desculpa. Entra aí no Google e procura lá. Aliás, no Google não, pode entrar direto no LinkedIn. Você vai clicar lá, tem uns quadradinhos. Você clica lá, tem a parte educacional do LinkedIn, onde você vai encontrar lá um curso gratuito. Você tem 30 dias para experimentar gratuitamente essa plataforma de cursos do LinkedIn. E tem um curso lá que é de como utilizar o LinkedIn. A professora é a Flávia H. Monar. Vocês cliquem lá e vocês conseguem fazer um curso de primeiros passos do LinkedIn completamente gratuito. Então, não vem dizer que não sabe usar o LinkedIn nunca mais nessa minha vida, hein? Senão eu vou ficar, bravona, hein? Essa minha voz, gente, tá muito engraçada, tô muito fã. Mas vocês sacaram a ideia, né? Então, entra lá, LinkedIn direto, coisa linda. Faz esse curso, vocês vão entender como criar o teu perfil, como deixar ele atrativo. E com isso, aos poucos, vocês vão aprendendo essas ferramentas também de contratação, tá? E já encaminhando para os nossos finalmente aqui, existe a etapa, gente. Legal, vamos lá. Então, eu sei o que eu quero. Aí eu criei todo o descritivo da vaga, aí eu publiquei nas redes sociais, aí eu preciso fazer um processo seletivo. Começo, meio e fim. Eu gosto de fazer processo seletivo, o primeiro, através de algumas perguntas para já eliminar algumas pessoas que eu não quero. Depois, eu faço uma análise, eu envio para elas 3 cursos, tá? São cursos super tranquilos, assim, super rápidos, não é nada demais, tá? Mas são cursos com temas específicos que eu vou precisar no decorrer da carreira, né? No decorrer do dia a dia desse vendedor. E aí, eu já seleciono ali esses vendedores que me devolverem isso antes da gente conversar, eu já sei que estão afim mesmo da vaga e eu sei que já entenderam o que eles precisam. Então, eles me devolvem isso.
Eu analiso e aí o próximo passo eu vou para uma entrevista em grupo, quando eu consigo fazer isso de forma presencial. Ou eu faço também essa entrevista em grupo de forma online. Presencial é mais bacana porque você consegue ter essa pegada. Então, depende muito do estilo da vaga, tá? Mas sim, dá para fazer online também. Depois desse em grupo, aí eu vou para a quarta etapa, acho que é a quarta etapa, que é a entrevista individual de fato. Aí eu já vou para outras questões. Eu vou até deixar um card aqui em algum lugar, ou na descrição desse vídeo, ou eu coloco um card aqui, que eu fiz um vídeo sobre 15 perguntas para você fazer quando estiver em busca de um vendedor, num processo seletivo de um vendedor, tá? Eu vou colocar ou na descrição do vídeo, ou eu coloco um cardzinho aqui em cima para vocês depois assistirem esse vídeo também. Quais são essas perguntas? E aí, depois de escolhida essa pessoa, tem a fase de onboarding, onde você faz com que essa pessoa, ela se sinta em casa, com que ela absorva a cultura da empresa, com que ela conheça todas as pessoas que compõem a empresa, com que ela conheça toda a diretoria, todo mundo. E esse processo é um processo tanto de fazer com que ela conheça e faça parte da cultura da empresa, com que ela absorva isso. É fazer com que ela seja treinada, tá? E eu vou usar esse termo treinada porque por enquanto é treinamento, para que ela já consiga desempenhar. E não é, gente, pegar o teu vendedor mais velho, colocar lá e falar, treina essa pessoa aí. Não! Sem tiro no pé, tá? Por favor. Sem perder tempo e sem perder dinheiro. Construa um processo com o passo a passo do que precisa ser feito, tá? Para quê? Para que essa pessoa seja treinada e em seguida, gente, não acaba por aí não. Para sempre, você precisa ter um programa de desenvolvimento de pessoas dentro da sua empresa. E um ponto assim que é fundamental, gente, mas fundamental. Processo seletivo de vendedor, ele é constante. Porque senão você só vai procurar um vendedor quando você precisar de alguém. E aí você vai contratando na loucura, na maluquice, e aí vem qualquer um que é aquilo que é. Então, você cria esse processo seletivo constante, mesmo que você não esteja precisando de um vendedor naquele momento. Por quê? Porque a qualquer momento você vai ter uma rede de networking super poderosa e uma vez que você comece a colocar na rede, pessoal, olha, tem uma nova vaga, olha, vai aparecer um mega talento, você não deixa ele passar, você olha para dentro do teu time, vê quem não tá muito alinhado, vê quem também não tá dando muito resultado e é bem possível que você também precise fazer uma troca de talentos no decorrer aí, mesmo que não exista essa vaga. Então, gente, o networking, ele é fundamental também, não só para contratar esses vendedores, não é você na posição de chefe exclusivo e absoluto, mas também você ali como uma pessoa que está conhecendo outras pessoas que poderiam se tornar grandes aliados do seu negócio, da sua empresa, do seu serviço. Combinado? E é o seguinte, eu acabei de subir na plataforma uma mentoria, tá? Uma mentoria, ela já aconteceu, gravada, com um mapa mental, com o passo a passo de como você cria esse processo de contratação, tá? De contratação de time comercial. Lá tem exemplo, tem descritivo, tem várias coisas e informações para você se inspirar. Se eu não me engano, são 2 horas de aula, mais esse template que é um mind map com o passo a passo de como você cria o processo seletivo, com os vídeos que eu recomendo que você envie para as pessoas antes de fazer a contratação. Então, se vocês quiserem essa mentoria, não vi ainda qual é o valor lá, acabei de subir também, depois vocês vão receber essas informações. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, se vocês quiserem essa mentoria com passo a passo da contratação comercial, é só clicar aqui também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui, desculpa estar fanha desse jeito, tô me recuperando logo, tô 100% de novo. Super beijo e a gente se vê!